Programa a tua mente para uma vida com mais sentido. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este novo segmento do meu canal, ok? Este novo segmento que estou a criar sobre reviews de livros, sobre livros em si, alguns dos livros que eu leio, alguns que me chamam a atenção. Como vocês sabem, eu sou também diretor de marketing da M Books, então obviamente que os livros fazem grande parte da minha vida, ok? É com eles que eu passo praticamente todos os meus dias e como gosto muito de ler também, acho que faz sentido ter aqui um segmento dedicado apenas a reviews de livros, não de promoção de livros da M-Books, mas sim de partilha convosco de alguma das coisas que eu leio. Este canal, apesar de estar muito focado em vendas, liderança, enneagrama, motivação, propósito, e não estar inteiramente dedicado a livros, obviamente que os livros fazem parte disso também, fazem parte da minha vida, então acho que faz sentido dedicar aqui um segmento a partilhar convosco alguma das coisas que eu leio e aquilo que eu acredito ser o sumo, a base também de tudo o que eu partilho, que está aqui. Hoje trago-vos aqui um grande livro, o livro que eu li há poucas semanas enquanto estive de férias. Por acaso foi adquirido na M-Books, que é este aqui, Pensa como um Monge, de Jay Shetty. Jay Shetty dispensa apresentações, ok? Considerado pela Forbes uma das 30 pessoas mais influentes do mundo. Ele tem também o podcast mais ouvido do mundo sobre desenvolvimento pessoal. Portanto, é uma pessoa que dispensa qualquer tipo de apresentação. Este livro foi adquirido na M-Books, apesar de ser daqueles quase exemplares únicos, daqueles achados da M-Books. Como alguns de vocês de certo sabem, a M-Books comprou recentemente 80 mil livros à mercadoria à presença, ok? Alguns com quantidade e outros com poucas quantidades, como é o caso deste. Não sei se ainda conseguem encontrar alguns nas lojas, mas acredito que sim. De qualquer das formas, fica a nota, estava marcada a 6 euros, ok? Qualquer das maneiras, o propósito disto também não é alongar muito sobre os livros, ok? É apenas partilhar o sumo que eles têm, partilhar, digamos, as mais-valias que eu acredito que possam fazer diferença hoje na vossa vida, se aplicarem todos estes conceitos básicos. Então, sem mais demoras, vamos a isso. Famoso palestrante internacional e apresentadora célebre do podcast On Purpose, como já referi, cresceu numa família que era suposto ser médico, advogado ou falhado. A família estava convencida que Jay escolhera a terceira opção. Ok? Ele vivia em Inglaterra, estava na faculdade, mas acabou por sentir que aquela vida não era para ele. Ok? Então procurou nos mosteiros, na Índia, a sua inspiração, procurou o seu caminho aí. Apesar dele hoje não ser monge, acabou por se tornar monge, mas hoje em dia não é, não o é porque, segundo o que relata o livro, foram os próprios monges que disseram que ele cumpriria mais a sua missão se partilhasse ensinamentos que aprendeu lá com o mundo, e foi isso que ele fez aqui neste livro. Pense como um monge, programa a mente para uma vida mais serena e com sentido. A primeira coisa que me chamou a atenção neste livro, como em muitos outros que eu leio sobre desenvolvimento pessoal e liderança, são algumas semelhanças que eu encontro com os processos de coaching que fazemos, ok? Como vocês sabem, eu sou coach especialista em Enneagrama, mas acabamos por encontrar muitas semelhanças, porque a base acaba por ser a mesma, ok? Se tu queres uma vida mais serena, uma vida mais plena e com mais sentido, obviamente tens de ter alinhado os teus valores, obviamente tens que ter uma identidade muito forte, tens que saber exatamente aquilo que pretendes, obviamente tens que saber qual é o teu grupo de influência, qual é o teu grupo de referência, com que pessoas é que tu te relacionas para que consigas, de certa forma, viver uma vida com mais propósito. E o livro começa exatamente por aí, a fazer referência aos valores, à tua identidade, aos teus medos, quais são os teus medos e qual é o teu grupo de influência, com que pessoas é que tu te dás, com que pessoas é que tu lidas, como vocês sabem, aquela célebre frase, nós somos o resultado das 5 pessoas que passamos mais tempo, acaba por se aplicar e o livro começa por fazer referência a isso, ok? E assim começa a nossa viagem, tal e qual num processo de coaching, onde começamos a falar de valores, de identidade e de medos e das pessoas que nós relacionamos e que nós passamos o nosso tempo, porque obviamente acabamos por receber influência delas. E se nós queremos ter uma vida mais serena e com mais sentido, temos que olhar para dentro, ok? Temos que perceber o que é que se passa cá dentro e depois então olhar para fora e não ao contrário. Senão acabamos por andar um pouco ao sabor das pessoas com que nós nos relacionamos e não é isso que se trata aqui. Aqui trata-se de descobrir a nossa essência e de viver uma vida mais plena e com mais sentido, ok? Essa é a primeira referência que eu gostava de passar e agora vou-vos dar aqui 5, digamos, não vou dizer 5 melhores frases, mas 5 assuntos, ok? 5 pontos que o livro aborda e talvez foram os 5 pontos que me chamaram mais a atenção. O livro está muito bem escrito, acabamos por sentir
aquilo que os grandes livros nos dão, ok? Aquela vontade da mudança, aquela vontade de pôr em prática tudo o que aprendemos aqui. Isso é algo muito bom, lê-se muito bem o livro e, portanto, vou partilhar convosco aquelas que são os 5 estados, as 5 dicas que acredito que o livro consegue resumir melhor. E vou falar um pouco sobre elas. A primeira dica, desconforto. Nós conseguimos lidar melhor com o desconforto quando o aliamos a um objetivo ou algo que gostamos, ok? Ninguém gosta de estar desconfortável, ninguém gosta de acordar às 6 da manhã para ir para o ginásio, para fazer desporto, ninguém gosta de se expor ao desconforto no seu trabalho, ninguém gosta de estar num sítio onde não se sente muito bem, é tudo normal. E tal qual o livro faz referência, isto tem muito a ver com a nossa mentalidade primata, ok? Tem muito a ver com o nosso cérebro estar constantemente a proteger-nos do desconforto. Estamos programados para isso, ok? Para o cérebro nos proteger do desconforto. Mas como vocês sabem também, não é aí que nós crescemos. Nós crescemos no desconforto, a expor-nos àquilo que não é o nosso habitual. É aí que nós conseguimos, de certa forma, mudar a nossa curva de aprendizagem, ok? Se nós vivemos uma vida nos sítios onde estamos confortáveis, acabamos por não crescer, acabamos por não aprender, acabamos por não conhecer coisas novas, ok? E esse é o primeiro ponto que ele aborda aqui, desconforto, habituar-nos a isso, habituar-nos a estar desconfortável. Eu próprio estou desconfortável agora aqui a gravar este vídeo, portanto é isso, temos que nos habituar a este desconforto para tudo, para o nosso trabalho, fazer palestras, tentar fazer mais vendas e ter com clientes que não estamos habituados. É muito desconfortável ir a empresas bater à porta e olha, estou aqui para vender isto. É muito desconfortável marcar reuniões, estar constantemente a insistir com as pessoas, a chatear, a tentar conseguir contactos. Isso é tudo muito desconfortável, mas faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento. E esse é o primeiro ponto que ele aborda aqui. O desconforto faz parte do crescimento e nós temos que nos habituar a viver com ele. E como ele diz aqui bem, e estou a citar uma frase dele, conseguimos lidar melhor com o desconforto quando o associamos a algum objetivo ou a algo que gostamos. Portanto, isto quer dizer o quê? Se nós associamos esse desconforto a um objetivo que nós temos, eu quero atingir esta meta este mês. Estou desconfortável para atingir isso. Ok, está tudo bem. Eu vou estar desconfortável porque quero estar em algo que a minha filha me pediu para fazer com ela. Se vocês são pais, é normal que isso aconteça e estão desconfortáveis. Portanto, estão a associar esse desconforto a algo que gostam. Portanto, esse desconforto é muito mais fácil quando associamos a um objetivo ou a algo que gostamos. Esse é o primeiro ponto que queria passar e esta é a frase dele. Conseguimos lidar muito melhor com o desconforto quando o associamos a algo que gostamos ou a um objetivo. Ok? O segundo ponto que ele refere aqui, ou o segundo ponto de todo o livro que eu achei mais interessante, liberdade. Este ponto fala muito sobre liberdade e desapego. E atenção que este ponto foi algo que mexeu um pouco comigo e que tive que ler várias vezes, porque de facto eu considero que sou uma pessoa que me apega às coisas, às vezes apego-me às pessoas que gosto, apego-me a coisas que gosto, apego-me a coisas que vou fazendo desde que me lembro de existir. E de facto, depois de ler e reler várias vezes este capítulo, isto acabou por fazer sentido, ok? Porque o autor acredita que só consegues ter liberdade quando tens desapego, ok? Isto foi algo que ele também obviamente retirou dos ensinamentos de monge. E ele conclui isto com esta frase, também passo a citar: o desapego não significa que não possuis nada. O desapego significa que nada te possui. E foi aqui que fez tudo sentido para mim. Ok? Porque é exatamente isto. Não quer dizer que a gente não goste das coisas, não quer dizer que a gente não possua nada, não quer dizer que não nos possamos entregar às coisas. Simplesmente significa que nada nos possui. Não é por eu deixar de ter esta coisa que vou ficar uma pessoa diferente. Ok? Tudo é temporário, tudo é uma passagem. E nós só conseguimos ser realmente livres quando temos desapego perante muita coisa. Isto é um ponto muito difícil, ok? É um ponto que faz pensar um bocadinho, mas se nós pensarmos bem, acredito que faça todo o sentido. Repetindo, só conseguimos ser realmente livres pelo desapego. E o desapego não significa que não possuímos nada, significa sim que nada nos possui. O terceiro ponto que queria partilhar convosco, este é muito importante, tem a ver com as escolhas. Ok? O autor refere aqui uma frase muito interessante, que é: cada escolha que fazemos representa a batalha entre dois lobos dentro de nós, um bom e um mau. Ganha aquele que alimentamos mais. E acho que isto é fundamental. Fundamental, ok? Em tudo o que escolhemos, estamos no trânsito, algo nos chateia, será que começamos a buzinar ou simplesmente deixamos passar? No nosso dia a dia, um colega de trabalho fez algo que nós não gostamos, vamos lhe responder mal
como ele se calhar falou connosco, ou vamos simplesmente ser aquilo que nós somos? Vamos deixar que as outras pessoas nos influenciem a nós, ou vamos ser nós influenciar as outras pessoas pelo bem? E é exatamente isso que esta frase me transmite a mim, ok? O lobo que tu escolhes, a decisão que tu tomas, depende daquilo que tu alimentas mais. Se tu alimentares a paz, obviamente vais tomar uma decisão pela paz. Se tu alimentares a maldade, vais tomar uma decisão pela maldade. Ok? Portanto, acho que é fundamental pensarmos nisto. Cada escolha que fazemos representa a batalha entre dois lobos, um bom e um mau. Estamos aqui para, obviamente, optar pelo lobo bom e daí a importância disto. Isto, acho que é transversal a todos, acho que é transversal a todas as situações da nossa vida. Temos sempre a opção entre fazer o bem e o mal, temos sempre a opção de deixar a pessoa passar no trânsito ou levantar-lhe o dedo. Então, no final do dia, acho que tudo se resume a que pensarmos: se eu sou desta forma, vou deixar que a pessoa me influencie a ser de uma forma diferente, ou vou ser eu a querer influenciá-la a fazer o bem? Acho que é exatamente isso que esta frase resume. Portanto, para concluir, cada escolha que fazemos representa a batalha entre dois lobos. Um bom e um mau ganha aquele que alimentares mais. O quarto ponto, sobre medo. O medo não impede a morte, mas sim a vida. Estou a citar o autor. Esta é mais uma grande frase que podes encontrar neste livro do Jay Shetty, Pensa como um Monge. E se nós pensarmos bem, é exatamente isso. Ok? O medo não nos tira a morte, tira-nos a vida, tira-nos aquela oportunidade de avançar, tira-nos a oportunidade de certa forma, nos expormos, lá está, ao desconforto, nos expormos àquilo que queremos e de vivermos. Quantas vezes não deixamos de fazer coisas porque temos medo da reação das pessoas, porque temos medo do que é que possa acontecer se a gente efetivamente dá esse passo. Quantas vezes não deixamos de fazer negócios porque temos medo das suas consequências? Quantas vezes não ligamos para aquela pessoa que queremos por medo da reação? Quantas vezes não pedimos o valor certo a um cliente por medo do que é que ele nos vai dizer? Isto é transversal a tudo na vida, ok? E realmente é isto. O medo não impede a morte, impede a vida, impede de darmos aquele passo que se calhar precisamos de dar. Portanto, o medo é normal e temos que lidar com ele. O medo é uma emoção, como eu já referi aqui em outros vídeos também do canal. É uma emoção como existem outras e as emoções só têm um significado. No caso do medo, o significado dele é precaver-nos, é preparar-nos para o que pode vir aí. Portanto, se nós estivermos preparados, não temos nada a temer e não devemos deixar que o medo nos impeça de viver. Quinto ponto, motivação. Este é fundamental. Este é fundamental porque acho que 90% das pessoas não sabe disto e, para além de não saber, quem sabe é muito difícil de aplicar. Também não estou a dizer que é fácil, ok? Mas é fundamental. Tem a ver com motivação, tem a ver com a forma como falamos connosco, como falas contigo. E ele dedica muito tempo aqui do livro a falar sobre isso, sobre a nossa conversa connosco próprio, ok? Sobre aquilo que nós dizemos à nossa mente, sobre aquilo que nos dizemos a nós, porque no final do dia nós somos aquilo que acreditamos ser, certo? Então se nós somos aquilo que acreditamos ser, convém nós acreditarmos em nós. Se nós queremos passar uma mensagem, se nós queremos vender algo, temos que acreditar em nós primeiro para fazer as outras pessoas acreditar também, certo? Então é isto. E ele aqui refere no livro, fala com a tua mente como se estivesse a falar com o teu melhor amigo. E é exatamente isto. Imaginem-vos a falar com o vosso melhor amigo, a dar-lhe um conselho, a dar-lhe uma dica sobre alguma coisa. Obviamente vocês o vão motivar, obviamente vão dizer que ele é capaz, no caso, de acreditarem nisso, obviamente. E o conselho dele é este: temos que falar connosco próprios da mesma forma. Em todas as situações, fazemos a geneira, não nos vamos criticar, vamos, ok, aconteceu. Vamos nos elevar, vamos acordar de manhã e vamos logo motivar-nos, dizermos que estamos preparados e que tudo aquilo que a gente se compromete em fazer é porque o conseguimos e se estamos nesta situação, obviamente, vamos em frente. Fala com a tua mente como se estivesse a falar com o teu melhor amigo. Ainda há pouco tempo vi, por acaso, uns vídeos daqueles que andam a circular na internet. Este era sobre o Ronaldo a marcar livres, ok? E o vídeo apanhou exatamente ele, no momento em que ele vai marcar o livro, consegue perceber o que ele está a dizer. E ele está a dizer exatamente isto: tu consegues, isto é o teu dia a dia, tu vais conseguir marcar sem problema nenhum, isto é normal para ti, ok? Estamos a falar do melhor jogador do mundo que está a fazer exatamente isto, está a falar com a mente dele como se estivesse a falar com o melhor amigo. Portanto, a avaliar pelos resultados que ele tem, em princípio deve ter algum fundo de verdade, não é? Ele refere aqui nisto sobre motivação, fala com a tua mente como se estivesse a falar com o teu melhor amigo, e este é o meu conselho para vocês também. Como dica extra, para acabar aqui este primeiro vídeo, estava-vos a falar sobre empatia com os outros
e o que ele refere ser o maior erro de qualquer ser humano e ser o maior erro provavelmente da comunicação, ok? E é aqui que eu ligo muito às vezes estas coisas também com a importância do Enneagrama, de conhecermos o Enneagrama e de termos a noção que não somos todos iguais. Neste caso, a ferramenta do Enneagrama acredita que existem 9 tipos de personalidade, ok? E ele fala aqui exatamente nisto, não fala no Enneagrama concretamente, mas fala de algo muito idêntico. Ele diz, e passa a citar, o maior erro que qualquer ser humano comete é assumir que os outros agem como nós. Ou seja, nós quando estamos a falar com alguém assumimos que ele, em princípio, pensa um pouco como nós. E está totalmente errado, ok? Existem vários tipos de personalidade. Não vou agora aqui, também não é o propósito deste vídeo, estar aqui a defender o Enneagrama ou não, ou dizer se é correto ou se é errado. Mas efetivamente, toda a gente sabe que há várias formas de ser e há várias formas de pensar. E nós, por vezes, quando estamos numa comunicação, acabamos por acreditar que a pessoa sente as coisas como nós podemos sentir ou que reage como nós poderíamos reagir, ok? E isso acaba por estar errado e acabamos por criar conflitos assumindo esse passo, ok? Daí esta frase dele, o maior erro que cometemos é assumir que os outros agem como nós. E aqui volto a repetir, já a puxar a brasa um pouco à minha sardinha, aqui se vê a importância do Enneagrama, de conheceres o Enneagrama, de conheceres os tipos de personalidade que existem e de saberes como podes, de certa maneira, falar com cada um deles e comunicar da forma que eles percebam. Porque, como também já referi aqui, comunicar não é nós dizermos o que queremos, comunicar é as outras pessoas perceberem aquilo que nós queremos dizer. Portanto, só aqui para resumir estas dicas que eu queria vos passar, ok? E vou terminar com isso, com as 5 principais dicas que eu encontrei neste livro incrível do Jay Shetty, Pensa como um Monge. Na verdade, vi este livro, portanto, a primeira vez que vi o livro, acabei por tirar para mim, como tenho aqui vários ainda para ler, mas pensei assim, pensa como um monge, mas eu na verdade não quero ser monge, porque é que eu vou ler este livro? Mas sempre estava aqui na estante e olhava para ele e pensava, pá, qualquer dia tenho que ler este livro. E acabei por escolher, por ser a leitura de férias, justamente para ser uma leitura mais light. Acabo por ler coisas mais relacionadas, um pouco mais técnicas, com a comunicação, com a liderança, que é efetivamente as áreas que quero desenvolver. Mas foi uma boa escolha para as férias, porque é um livro que se lê muito bem. Mais uma vez, aqueles achados da M-Books, 6 euros por um livro destes é absolutamente ridículo. Há muitos achados como estes na M-Books, convido-vos a visitar as nossas lojas, mas como disse no início, não é este o propósito deste vídeo, não é promover a M-Books, é sim promover bons livros, promover boas frases, boa comunicação, dar-vos dicas daquilo que eu acredito que possa mudar e melhorar a vossa vida hoje, ok? Se aplicarem, e de certa forma inspirar-vos para terem uma vida mais serena e com sentido, tal e qual este livro diz. Pensa como um monge, grande livro, aconselho, quem tiver hipótese, seja na M-Books ou outro lado, comprem para ler. E assim termina o primeiro vídeo aqui deste novo segmento do meu canal de reviews. Espero que tenham gostado. No caso de teres gostado, deixa um comentário aqui em baixo, obviamente, e diz-me o que poderia melhorar para a próxima fazer melhor. O meu nome é David Cardoso, sou coach especialista em Enneagrama e diretor de marketing da M-Books PT. Espero ver-te no próximo vídeo. Até já!